Bem-vindos a Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre progressão de carreira e o nosso convidado é João Carvalho, especialista em funis de venda na empresa Get Digital. Fiquem então com a nossa conversa com João Carvalho. João, obrigado por estares aqui à conversa connosco. Se calhar começávamos por falar do teu percurso académico, desde pequenino. Tu andaste na pré-primária, Sim. entraste direto para a primária. Entrei direto. Aliás, eu fiz pré, não me perguntes quanto tempo, que eu também não me lembro. Só sei que foi aqui. Foi cá em Leiria. Foi cá em Leiria, sim. Depois estive na primária, na Cismaria, também aqui em Leiria, durante o primeiro ano apenas. Depois, no segundo ano, fui para o Alentejo e no terceiro ano para a Lourinhã e no quarto ano voltei. Porquê? A minha mãe é professora secundária. Ok. E ela, como não estava nos quadros e não estava efetiva em lado nenhum, ela, quando era colocada noutra região do país, eu ia com ela, porque, pelos vistos, devia ser um perigo enorme eu ficar apenas ao cuidado do meu pai. Nunca se sabe. Sim. Pronto, ou seja, primeiro ano fiz numa escola aqui em Leiria, no segundo ano fui para Estremoz e no terceiro ano para a Lourinhã e no quarto ano voltei para a mesma escola e para a mesma turma. Não sei se foi por sorte, se foi propositado por parte da escola, mas até acabou por ser bom. Algumas aprendizagens que eu retiro de ter saído, ou seja, de quase, entre aspas, ter perdido os meus primeiros amigos, não é? Aqueles amigos que tu fazes no primeiro ano, foi que me permitiu conseguir comunicar e fazer amizades com muita facilidade, porque tinha que ser. Porque eu, de um ano para o outro, estava em escolas diferentes, sítios diferentes, casas diferentes, cidades diferentes e amigos diferentes, professores diferentes, tudo diferente. E eu, para não ficar sozinho, não é? Exato. Tinha que me desenrascar e lá está, e conseguir fazer amigos novos todos os anos. Sempre. E depois no básico? Depois, no básico, fui também para uma escola aqui em Leiria, ou seja, desde o quarto ano que nunca mais saí aqui de Leiria. Estive ali na escola dos Marrazes, até foi do quinto ao sétimo, acho eu. Também super tranquilo. A escola tem muito má fama, ou pelo menos na altura tinha, agora não sei, que já estou um bocado afastado. Agora acho que até tem boa fama, eles têm bons resultados. No que toca a resultados, por exemplo, a minha turma sempre teve ótimos resultados, portanto eu aí nunca tive uma visão diferente. Eu estava mais a falar naquela situação da violência e do bullying e blá, 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 blá. Não experienciei isso nos Marrazes, felizmente. Assisti, nunca fizeram comigo, felizmente, mas foi um percurso bastante tranquilo. Eu também tinha a vantagem, e isto se calhar foi algo que me foi incutido muito pelos meus pais, que eu vejo hoje como uma vantagem, que era, eu gostava da escola. Eu gostava de estudar. Estamos nos extremos opostos. Era algo que eu lembro perfeitamente. Principalmente era muito a matemática, a português não. Eu era uma nova a português e não gostava. A matemática, durante as férias que nós chamávamos as férias grandes, não é? Do verão, eu ou não me apetecia ir para a rua, ou não me apetecia fazer seja o que for, pegava num livro e ia fazer exercícios. E hoje em dia olho para trás assim, meu Deus, que nerd máximo. Mas pronto, lá está, eu gostava de ir à escola e gostava de ir às aulas. Pronto. Ou seja, quinto ao sétimo Marrazes, depois daqui fui para a escola da Gândara. Lá está, mais uma escola também, na altura. Problemática. Sim. E também não experienciei nada disso. Aliás, posso dizer que tive na Gândara os melhores professores com que já me cruzei. Sem dúvida, e o que me vem sempre à cabeça é o professor Pedro Biscaia. Foi um professor
fantástico, era de história, que era uma disciplina que eu não tinha especial interesse, digamos assim. E só que ele, além de, obviamente, saber do que estava a tratar, tinha uma paixão enorme pela matéria e por pessoas. E isto vai ser uma palavra e um assunto que eu vou aqui repetir com algumas frequências, que é pessoas. Mesmo quando fomos falar mais para a parte profissional, a parte empresarial, pessoas volta-se a repetir muito, porque são pessoas e nós somos pessoas e gira tudo à volta das pessoas. E ele, sendo um apaixonado da matéria e um apaixonado por ensinar e um apaixonado por pessoas, despertou nos alunos dele, eu não vou dizer uma paixão, mas ali um compromisso de estares atento, porque o professor puxa por ti e o professor não está ali só para te debitar a matéria. Yeah. E isso foi uma coisa que eu aprendi com bastantes professores na escola da Gândara, principalmente. Ou seja, da Gândara fiz do 7º ao 12º. Obviamente também tive os meus desafios. Não eram todos os professores que eram excelentes. Eu tive uma professora de matemática, que é Maria Luísa Eliseu, que era uma professora muito, muito difícil, mas tinha o temperamento era difícil. Mas foi a única professora que eu costumava ter, eu costumava ter boas notas a matemática, e houve um teste que tive muito má nota. E ela veio ter comigo e com outro colega meu que também costumava ter boas notas e teve má nota, e disse: olha lá, o que é que se passa? Qual é que é o teu problema? Que ela falava bem assim, e eu vi a nota e fiquei tipo: ei, matemática era a única disciplina que eu tinha positiva, como é que é possível? E ela virou-se para mim e disse assim: olha, à hora do almoço, quero-te na sala, não sei o quê, a ti e ao Fábio, vão repetir o teste. E repeti o teste. E depois eu tive boa nota. Olha, sabes que eu tive... tenho uma história algo parecida a essa. Foi no 6º ano, em Geografia, eu tinha boas notas. E para aquele teste em específico, eu pensei, na minha inocência, e acho que toda a gente já passou por isso, já estudei que chego, vou tirar boa nota de certeza. A professora, faço o teste e tal, não sei o quê, a professora corrige, e depois quando está a distribuir e a entregar os testes, na sua sacanice, e eu nunca mais me esqueci disto, ela pergunta-me: João, correu-te bem o teste? E a mim tinha-me corrido bem o teste. Tipo, eu estava à espera, sei lá, de 80 para cima. E ela atira o teste assim para cima da mesa. Olha, não me parece nada que tenha corrido bem. Eu olho para a folha do teste. 46%. Que é negativa, né? Pois. E foi a minha primeira negativa. E eu desatei a chorar no meio da aula. Porque aquilo para mim, ou seja, foi o choque de ter tido... foi o choque de ter tido a minha primeira negativa de sempre. Tipo, é quase positiva, né? Mas foi o choque de ter a primeira negativa e a maneira como ela me entregou a notícia. A humilhação. Não parece nada. Eu, what? Não é. Eu às vezes penso em coisas que professores faziam e penso: isto eram pessoas adultas a lidar com crianças. Isto não faz muito sentido. Mas olha, eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, mas com toda a sinceridade, agora, olhando para trás, aquilo marcou-me de tal maneira que, obviamente, não somos todos iguais, mas eu, sendo como sou, nunca mais quis voltar a repetir aquela experiência. Ok. Ou seja, a mim ia-me fazer o oposto. Pois, exatamente. Esse é que é o perigo, porque a mesma ação perante duas pessoas diferentes pode ter reações completamente opostas. Felizmente, comigo, considero que olhando para trás, deu resultado aquela condescendência, né? Mas provavelmente com outras pessoas teria o efeito resultado, ou seja, o efeito contrário. Eu ia desanimar completamente. Sim. Por isso é que eu percebo perfeitamente isso que tu estás a dizer são pessoas adultas que, sim, têm que ter ou devem ter um cuidado muito,
muito maior a comunicar, principalmente este tipo de dramas, entre aspas, não é? Sim, porque elas estão a moldar o teu futuro, Sem de alguma dúvida, maneira. sem dúvida. E, Por isso é que eu já disse aqui, considero que tive muita sorte ao longo do meu percurso escolar, porque eu tive professores fantásticos. Também tive dois professores fantásticos noutro sentido, ou seja, eram professores que sabiam imenso. Foi inclusive um de matemática no secundário, na Gândara, que eu foi no 11º ano. Pá, eu tinha média de matemática, pá, no 10º ano tinha tido 18, acho eu. E no 11º, no primeiro teste, tive 12. Eu assim, como é que isto não faz sentido, percebes? não, Houve ali qualquer coisa que mudou e eu sentia que não tinha sido eu. Porquê? O professor, sabia muito, não. só que não sabia ser professor. Pois, eu E isto também apanhei algumas pessoas assim. nós encontramos muito isto no nosso ensino, até porque o nosso ensino é muito virado para o aluno senta-se, o professor debita, é feito o teste e é dada a nota. Pronto, não é um sistema que eu propriamente concordo, porque não somos todos iguais, que era precisamente o que estávamos a falar ainda agora. Só que ele sabia muito e eu conseguia perceber que ele, era máquina, mas era o contrário do professor Biscaia que eu falei há pouco, que era um professor apaixonado por pessoas e sabia ensinar. Este não era. E está tudo bem. Os meus pais só tiveram que gastar mais uns euros, porque eu depois eu pedi, eu preciso de explicações, e fui para as explicações, e depois no teste a seguir já tive 17, acho eu, 16 ou 17, percebes? Mas aí entramos num problema que é, nem toda a gente tem acesso a explicações. Sim, é verdade. Eu, felizmente, tive essa oportunidade. Não venho de nenhuma família rica, nem nada que se pareça, mas havia essa liberdade financeira, felizmente, o que me permitiu ali recuperar, e atenção, e recuperar o ânimo, porque eu quando venho de um 18 e de repente tenho ali um 12 ou um 13, tu, em garoto principalmente, porque 11º ano ainda és um miúdo, para todos os efeitos, eu fui-me abaixo, tipo, algo está de errado comigo, é logo o que pensas, né? E de facto não era necessariamente isso. Pronto. Depois, também tive um professor assim na universidade, mas já lá vamos. Pois, depois do secundário, foste para a universidade. Pronto. Qual foi Fui para a universidade. Entrei aqui em Leiria. Aliás, eu concorri apenas e só aqui para a STG, em Leiria, porque sabia que tinha média mais que suficiente para entrar no curso na primeira fase, portanto, nem sequer meti mais nenhuma escola. Okay. Porque a média do curso de Engenharia Informática é muito baixa. Na minha altura era a mais baixa, acho que foi 13. Portanto, tendo em conta a média que tinha vindo do secundário, eu sabia que ia entrar e apenas queria entrar aqui em Leiria. Se não corresse bem, também não tinha um plano B, que é uma cena gira. Mas um gajo também pode sempre tirar um ano para... Pois, exato. Se puderes, Pois, sim. sim. Há quem não possa, né? Sim. E entrei em Engenharia Informática, que foi algo que eu só decidi que iria tirar no meu 10º ou 11º ano. Porque eu até então ou queria ser médico, que é aquele clichê, né? Ou queria ser dentista, que é a segunda hipótese. Depois houve uma altura em que queria ser bombeiro profissional. Não me perguntes porquê, ainda hoje não sei responder a isso. São aquelas... Uma vez fui visitar o Horto de Leiria e queria ser jardineiro. Fiquei mesmo naquela, ei, isto é do caraças trabalhar aqui. E depois um gajo pensa nos ordenados e, não, se calhar não. Pois, exatamente. Opa, e depois foi medicina não, porque também não tinha média para isso, nem de perto nem de longe. Eu acabei aliás, eu entrei no curso com média de 16 qualquer coisa, quase 17, e isso não dava para medicina, no máximo em Espanha. É que daria, aqui em Portugal é impossível.
Mas também, na verdade, não era para aí que eu sentia que devia ir. Gostava muito de computadores, mesmo durante o secundário fiz vários projetos da cadeira era de quê? Da área de projeto, acho eu, É, whatever. Aquelas coisas para encher currículo. da área escola e essas coisas assim que havia. Sim, pronto, fiz coisas relacionadas com computadores, fiz o nosso grupo da área de projeto fez lá no 12º, acho eu, ou 11º ano, fomos à procura, de computadores antigos, contactámos vários museus, várias escolas, a nossa escola tinha lá alguns, a STG também nos disponibilizou alguns material antigo em bom estado para fazer uma exposição. A mostrar a história, ou alguma história, né? Da evolução dos computadores. Pronto, posto isto, entrei em Engenharia Informática, aqui na STG em Leiria, e completei o curso, a licenciatura são de 3 anos, eu fiz em 3 anos, porque a primeira coisa que os meus pais me disseram, isso foi algo que eles sempre me incutiram desde miúdo, que é estudar é a tua obrigação. Ou seja, eu tinha colegas mesmo no secundário, por exemplo, quando acabavam o ano e tinham boas notas, os pais davam-lhe uma prenda. E depois o pessoal chegava à escola e tinha, sei lá, ou uma PlayStation portátil, ou uma camisola nova, pronto. E eu chegava a casa e dizia, oh mãe, o não sei das quantas, ele teve boas notas e a mãe deu-lhe whatever. E a minha mãe disse, o que os pais dos outros fazem é com eles. Aqui em casa, estudar é a tua obrigação. Eu não te vou dar uma prenda por algo que é a tua obrigação. E eu, garoto, ouvia aquilo, ficava tipo, não, está bem, pronto, lá está ela com as coisas dela. Mas efetivamente nunca recebi nenhum prémio por tirar boas notas e não foi isso que nunca me impediu de tirar boas notas. E tenho outra coisa gira. A minha mãe é professora de filosofia. Ou seja, teoricamente, tu no secundário tens a cadeira de filosofia e eu chegava a casa, mãe, podes-me dar explicações? E ela, não. Como assim não? Tipo, és minha mãe, ajuda-me, por favor. E ela, não é por eu ser professora de filosofia que te vou ajudar. Tens de estudar tudo por ti. Bomba, vamos embora. E depois, um ano ou dois mais tarde, um primo meu precisou de explicações de filosofia, e claro que a minha mãe lhe deu explicações, mas ela a mim sempre fez questão, e hoje em dia agradeço imenso, fez questão de me demonstrar que eu consigo sozinho, ok? Obviamente, é que eu posso conseguir sozinho. Não quer dizer que quando preciso de ajuda que ela não estivesse lá. Não é? Pronto. Secundário, Engenharia Informática, fiz em 3 anos, porque a minha mãe disse-me logo, vais entrar na licenciatura, tens 3 anos para fazer, se não fizeres em 3 anos eu não pagas propinas. Ok, top. Hoje em dia acredito que se eu ficasse lá mais 1 ou 2 anos que ela aquela pagaria, pressãozita. mas sim, é aquela pressãozita que sabes que do que eu vejo hoje é uma coisa que não é muito usual, e isso não é necessariamente bom, porque hoje em dia gosta-se muito de dar a liberdade ao jovem e de não colocar pressão, mas eu ainda hoje vejo, mas obviamente isto tem a ver muito com a minha aprendizagem, né? e com a educação que tive em casa. Pressão é bom porque te alimenta, ok? Mas isto é a minha visão. Eu alimento-me muito com isso. Por exemplo, eu alimento-me muito com prazos curtos. Se eu tiver muito tempo a fazer uma coisa, ou vou deixar muito para o fim, estás a ver? Deixar arrastar. Porque se me desse, preciso disto feito em não sei quanto tempo, isso dá-me uma pica enorme, estás a ver? E se calhar vem muito deste aprendizado que a minha mãe me transmitia. Digo eu, não sei. Pronto, já estou aqui a divagar, desculpa.
ensino superior, engenharia informática, pá, obviamente o primeiro ano é quase um choque para quem não conhece o programa curricular, porque pensas que vais logo começar a mexer nos computadores e programar e trás para a frente. Não, o primeiro ano é praticamente só matemáticas e física, mas lá está, como é um tema que eu gostava, não senti dificuldades, mas ali na STG sente-se muito, porque o pessoal que vem do secundário não vem preparado para isto, e é um problema. Pronto, fiz em 3 anos, estive na Associação de Estudantes, estive na Comissão de Praxe, fui representante de turma, enfim, não meti em tudo, mas eu sabia que queria fazer em 3 anos, e esse era o objetivo, e queria fazer com boa nota, mas não foi por isso que não saía à noite, ou que não pertencia à Ação de Estudantes, por exemplo, ou ao núcleo de estudantes, ou seja, eu pertenci a vários grupos dentro da STG e do meu curso. E sabes que o pessoal perguntava-me muito como é que eu conseguia estar em tanto sítio ou em tanto lado e ainda ir às aulas e tirar boas notas. Era dormir pouco. E a resposta que eu dava sempre era também, sim, mas ainda hoje faço isso. Mas mais do que de dormir pouco é estabelecer as prioridades. Ou seja, há tempo para tudo. Tu só tens que definir quais é que são as tuas prioridades, ok? E depois gerires o teu tempo. Eu, quando estava nas aulas, ok, não estava distraído. Estava nas aulas, estava atento que é para tirar o máximo de sumo dali. Da mesma maneira, quando ia sair à noite, não estava a pensar em mais nada, né? E sim, e fui de direta para aulas, como é, entre aspas, normal, porque também acho que faz parte e faz bem. Nunca fui uma pessoa de estar 200% a estudar, sempre tipo, só ver aquilo à frente, diverti-me imenso, saí muito, 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 mas lá está, sempre compartimentei muito a minha vida, que é, ok, agora é a altura de estudar, é só estudar. Quando é a altura de diversão e de sair, é só diversão e é só sair. E acho que isso me ajudou muito durante o curso. Depois, agora passamos para a minha entrada no mundo profissional. Porque eu fiz o curso em 3 anos, depois ainda comecei... Acabaste com 20, 21? 20? Acabei com 21. Eu entrei com 17 a fazer 18, porque eu sou de setembro. Ok. Yeah. Estás a ver? Ou seja, eu entrei para um ano antes para o curso. Um ano, quer dizer, não é um ano, são meses, mas sim, acabei com 21, 22. Yeah. E ainda me inscrevi no mestrado, aqui nesta gente também, mestrado em computação nova. E eu fiz o primeiro semestre do mestrado. Eu, na altura, dava-me super bem com o chefe do departamento de engenharia informática. E eu acabei o primeiro semestre do curso com média de 18. Eu fui falar na altura com ele, que era o Vítor Távora. Também lá está um professor fantástico. Sim, eu já ouvi falar nele. De pessoal fantástico. Que está na STG. Sim. Eu fui falar com ele e expliquei, professor, eu não vou continuar neste mestrado porque eu estou com média 18 e posso dizer com toda a sinceridade que ainda não aprendi nada. E isso para mim não dá, porque eu não ia tirar um mestrado só para ter um mestrado. Isso pouco serve para mim, percebes? Nunca foi algo que eu queria. Eu não fui pôr para o mestrado só para dizer que tenho um mestrado. Entra-me a 100 e sai-me a 200. Quando alguém me diz, mas eu tenho um mestrado. Sim, ok, mas retiraste valor daí ou não? Eu, no meu caso, não estava a retirar.
Na altura falei isso com ele e ele disse que compreendia. Eu disse que estava a ponderar não continuar. Ele disse que não compreendia e que já estavam a reformular o programa do mestrado. E felizmente, porque no ano a seguir o programa já era completamente diferente. E eu, nesse entretanto, recebi uma proposta de trabalho de uma empresa aqui em Leiria. Na área em que... Na área, sim, na área. Ou seja, eu já tinha o curso e entre acabar o curso e terminar o primeiro semestre do mestrado recebi essa proposta. E eu olhei para mim naquela posição, tipo, estás no mestrado. Sentes que estás a perder tempo porque não estás, ou porque sentes que não estás a aprender nada. E tens aqui uma oportunidade, entre aspas, gratuita, ou seja, fácil, para começares a trabalhar e a desenvolver aquilo que tu aprendeste. E eu pensei, ok, pá, não é tarde, nem é cedo. Senti até que aquilo era um sinal, entre aspas, divino, em que me estavam a dizer, não estás a fazer nada aqui no mestrado, aproveita e vai. E assim foi. Fui à entrevista e eu nem sequer sabia quais eram os valores que se praticavam para a minha posição e muito menos sabia os valores aqui em Leiria. Eu conhecia uma pessoa que estava lá a trabalhar e eu mandei-lhe uma mensagem. Olha, eu recebi uma proposta para ir à entrevista aí. Quanto é que tu estás a receber? Assim, direto. E a pessoa disse-me, e eu fui à entrevista e disse o valor que aquela pessoa estava a receber. Pronto. Entrei e o contrato era um contrato para um projeto com a duração de 1 ano e assim foi. Chegámos ao fim do ano, aquele projeto daquele cliente terminou e depois passei, eles não renovaram o contrato comigo, com pena minha e também com pena deles, mas não fazia sentido a nível da empresa manter lá, porque nós éramos uma equipa de 3 e não fazia sentido manter lá, não havia um projeto que fosse possível alocar a nós, portanto, do ponto de vista de negócio não fazia sentido manter-nos lá. Foi giro, fizemos uma festa com um bolo e tudo, ainda vertemos lá umas lágrimas e tudo ótimo. A empresa ainda existe hoje, felizmente, e está maior e fico muito, muito, muito feliz. Depois disto, um colega meu mandou-me uma mensagem a perguntar se eu estava disponível para novas oportunidades. Eu, sim, ok, posso ouvir. Era também para ir trabalhar em programação web, que era a minha área na altura, e acabei por entrar. Era uma startup, nós éramos só 5 ou 6, a contar com o patrão, e entrei. Eu posso te dizer, por exemplo, na primeira empresa onde entrei, o salário que eu recebia era de 1.000 euros líquidos. Depois, quando vim para esta startup, na primeira proposta que eles me fizeram, era de 700. É normal nas startups, às vezes acontece isso. Sim, e não só nas startups, atenção. Sim, Isso, também é verdade, também é verdade. Às vezes até mais nas empresas grandes do que nas startups, porque têm mais procura, percebes? E eu respondi, eu recebi a proposta, li, peguei logo no telefone e liguei a esse meu colega que estava lá a trabalhar e eu disse-lhe, João, desculpa lá, mas isto, eu vou-te ser muito sincero, isto é quase insultuoso, porque eu tinha-lhes dito na primeira entrevista quanto é que eu estava a receber na outra empresa. E eles mandaram-me 700 euros. Estes gajos estão a gozar comigo. Ou então não era para mim esta proposta e enganaram-se. Foi logo o que eu pensei. Eu disse,
vejam lá aí o que é que podem fazer, porque eu nem sequer vou responder este e-mail. Disse-lhe mesmo. Passado 1 ou 2 dias, recebo uma proposta já com um valor obviamente superior, não é? Ao que eu recebia na empresa anterior. E isto demonstra-me que, e isto é uma coisa que eu falo muito com os meus colegas, que é, se tu não demonstrares o teu valor, obviamente que isto não dá para fazer em todas as áreas de trabalho, se calhar não dá num hotel ou num café. Mas, por exemplo, na nossa área, na área das engenharias, se calhar se fosse uma pessoa que ou que não soubesse ou que não quisesse comunicar por algum desconforto o facto de querer receber mais, teria aceito os 700 euros. Yeah. Ou então nem sequer tinha entrado na empresa, tinha rejeitado e tinha passado para outra. Exatamente. Porque se nós nos pusermos, e isto é um bocado quase lei da selva, mas se tu te puseres no lugar de um patrão, há alguns patrões, infelizmente, ainda hoje, que se puderem pagar 700 não te vão pagar 1000, ou não te vão pagar 800 sequer. Yeah. Porque do ponto de vista de negócio é muito mais rentável teres exatamente o mesmo asset a receber 700 em vez de 1000 euros por mês, não é? Pronto. Mas eu achei aquilo foi mesmo insultuoso e eu, olhando para trás, não devia era ter aceito. Mas pronto. Se calhar era um sinal divino. Era o sinal. Era o sinal divino, sim. E já te explico porquê. Pá, começámos, estive lá, passaram-se o quê? 1 ano, talvez. Já não lembro quanto tempo é que estive lá, acho que foram 2 anos. E depois, nós, dentro da equipa técnica, nós dizíamos, ou seja, aquilo era uma startup, estava a desenvolver um produto de software associado a um produto físico, que era para controlar, para fazer a gestão de painéis solares e depósitos de água, uma gestão com inteligência artificial, blá, blá, blá. Pronto. E nós dizíamos ao patrão, olha, nós temos este MVP, tipo, este produto que já tem algumas funcionalidades a funcionar, vamos meter isto no mercado e depois vamos incrementando. Porque é assim que uma startup deve funcionar. Que é para começares a ter vendas e começares a ter cash flow. Porque se o não fizeres, o dinheiro dos investidores vai-se muito rápido. E então que assim foi, porque não lançámos no MVP, de repente a empresa não tem caixa e de repente não há salários. Felizmente, ou não, por isso é que eu estava a dizer que se calhar nunca devia ter entrado. Eu estava ainda em casa dos meus pais, a viver, e o patrão, na altura, veio-me sugerir, olha, passa-se isto assim, assim, eu vou-te propor suspendermos o contrato, porque é uma ferramenta que é possível de ser ativada na atividade do trabalho. Vamos suspender o contrato e quando tivermos fundo de caixa, pagamos o valor em dívida e retomamos. E eu disse, ok, tudo bem. Passado uns tempos, ele pergunta-me, olha, nós falámos disto, blá, 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 já suspendemos o contrato, mas achas que é possível continuares a trabalhar com um contrato suspenso? Atenção, é remuneração. Porque se nós fecharmos esta funcionalidade, não sei o quê, não sei o quê, podemos vender isto, blá, blá, blá. Opa, e tu estás naquela posição onde, primeiro, és jovem. Eu estava já há um mês sem receber, ele faz-me esta proposta e eu pensei, não tenho ninguém para sustentar, vou-lhe dar a mãozinha, né? Pronto. Lá está. Mais um erro. Ou não, porque retiras aprendizagens disto, né? Sim. Eu não gosto muito de olhar para trás e dizer que foi um erro, prefiro dizer que foram aprendizagens. E eu disse, ok, vamos. Depois passa-se outro mês sem receber, passa-se o terceiro mês sem receber. E eu fui falar com ele e disse, coisa, X, não vou dizer o nome.
Estou há 3 meses a receber, estou a trabalhar e nem sequer podia estar a trabalhar, desculpa, mas eu não vou continuar. Peço-te que assim que consigas que me pagues os 3 meses em dívida. Até hoje. E Sim, até hoje. E vi-o há pouco tempo e até hoje. Pronto. Mas já é um assunto que está muito fechado e muito bem fechado comigo. Nem sequer conto. Pode ser que um dia me faça uma transferência qualquer e que me apareça 3 salários na conta. vou duvidar bastante, mas acho que não contava Opa, com isso. não conto. Aliás, já na altura não contava. Pois. Quando disse que já não ia continuar mais, eu já não contava nunca mais receber aquele dinheiro. Pronto, mas tive 3 meses a trabalhar sem receber. Era um estágio não remunerado. Era um estágio, sim, era um estágio, só que é chato fazeres um estágio não remunerado depois já estares a trabalhar, né? Pronto. Mas começaste a trabalhar sem a experiência e agora foste ganhar a experiência depois de trabalhar. Exato. Opa, mas olha, quanto a estágio, por exemplo, eu ainda hoje tenho o meu estágio profissional por fazer. Que foi algo que sempre me perguntaram nas entrevistas e perguntaram se eu poderia fazer estágio e eu sempre disse que sim, mas disse que não queria. Claro, pois porque eles depois vão. Exato. Porque, lá está, porque também, sabendo e conhecendo esta área, eu sei, na altura sabia e ainda hoje existe, falta de mão de obra. Portanto, eles vendo valor em mim, não ia ser isso que os ia impedir de me contratar, percebes? Então, e depois dessa experiência nessa empresa? Depois, nesta empresa, Nesse estágio? neste contrato com estágio não remunerado incluído, fui para onde estou agora, isto já foi em 2018, se eu não me engano. Também entraram em contato comigo, inclusive a mesma pessoa que me levou para esta empresa do estágio não remunerado. Entrou em contato comigo porque tinha um colega que estava a trabalhar numa empresa e que eles estavam a precisar de contratar um programador. Eu disse, ok, vou à entrevista, que é a agência Get Digital, que é onde eu estou a trabalhar agora. Fui lá, fiz entrevista, e aquilo era para uma posição para ir trabalhar, para desenvolver sites em WordPress. Eu, na altura, comuniquei com esse meu colega, eu disse, vou à entrevista, mas eu não tenho qualquer experiência com o WordPress. Tranquilo. Fui à entrevista, e na entrevista fui muito sincero, porque eu acho que é isso que falta muito hoje em dia em muitas pessoas, que é, eu em nenhuma entrevista que fiz me tentei embelezar. Eles perguntaram, tens experiência em WordPress? Eu disse, eu nunca trabalhei em WordPress, mas não é isso que me impede de aprender a ferramenta. Sim, também não me parece, para quem já programa, não me parece que o WordPress seja uma cena assim tão difícil que Exatamente. seja impeditório. Só que tu tens, e eu conheço casos de colegas meus que foram em entrevistas e depois disseram que sabiam fazer ou que já tinham experiência em, ok? Perdão. E depois foram contratados e aí estamos a falar de uma questão de gestão de expectativas apenas. Isso Exato. Porque aprender toda a gente aprende. Agora, se tu és contratado e de ti é esperado que estejas cá em cima e de repente estás cá em baixo, isto é uma desilusão. Não. E uma desilusão é muito mal o teu patrão estar desiludido. É preferível acontecer o contrário. Exatamente. É para ele dizer, olha, eu estou cá em baixo, mas posso chegar ali em cima. E além de depois de chegares ali em cima, vais chegar ainda mais acima. Ok? Porque isso aí o patrão vai ver muito mais valor em ti do que o inverso. Portanto, mais vale seres honesto e dizer, não sei, mas estou disposto a aprender. E assim foi. Eu disse que não sabia, discutimos
as coisas normais do salário, blá, blá, e fui contratado. Obviamente, chego depois à empresa no primeiro dia, fui contratado como web developer, que era algo que eu pensava, ou pensei durante muito tempo, que era algo que eu queria estar a fazer a minha vida toda, até ser velhinho, e ao longo do tempo me fui percebendo que não era isso ou que não me via do futuro, sei lá, com filhos ou netos até a fazer isso. E não é só web, mas a programar o dia todo. Pronto. Comecei, correu sempre tudo super bem. O ambiente é fantástico ali na empresa. Ainda não entrei em estágio não remunerado, felizmente, nenhuma vez. Antes, pelo contrário. Porque também não estava no contrato. E pronto, e entrei em 2018. Já estou lá, faço 4 anos aí em março. Comecei como programador web. Aquilo sendo uma agência de marketing digital, que era algo que eu nem sequer conhecia o conceito, sabia vagamente o que era marketing, para mim era publicidade e pouco mais, e de repente fui parar ali a uma agência de marketing. E depois, havia lá, entre algumas equipas, alguns termos que eu não conhecia, né? Porque estou fora daquela área. E eu, como não queria, nem nunca quis ser o mais burro da sala, fui estudar, fui ler, comprei cursos, para me... Ou seja, para conseguir comunicar de maneira mais eficiente. Depois, ao longo do tempo, eu fui fazendo sempre isto. Eu leio bastante, vejo muito conteúdo técnico e não só. Fui começando a evoluir mais na parte do marketing do que na programação. Porque isso associado à minha percepção de que não queria estar a programar o resto da vida, comecei a evoluir e a estudar a parte do marketing. Depois disto, comecei a perceber que o meu caminho seguiria por gerir equipas e, acima de equipas, gerir pessoas e comunicar com pessoas. Foi um objetivo que eu também propus a mim, que era chegar a um líder de equipa, a um team leader. E lá está, também estudei sobre isso, comprei vários livros sobre gestão de equipa e sobre comportamento humano. E desde janeiro, ou seja, há 15 dias, hoje são quantos? 8 dias, que sou o diretor-geral da agência. Ou seja, estou diretamente abaixo do CEO, no caso é a Regina, e depois tenho os restantes membros da nossa equipa, ou seja, tenho os líderes de departamento que comunicam diretamente para mim, e eu, caso haja necessidade, comunico com os patrões. E dirijo as operações da agência, neste momento. Ok? E estamos ao dia de hoje. E este foi o meu percurso. Qual é que é o teu trabalho? O que é que faz um diretor-geral? Neste momento, o meu trabalho eu tenho que estar a par de todas as operações, de tudo o que está a acontecer com todos os nossos clientes. Caso haja algum problema até inter-equipas, eu intervenho, vou às reuniões com os clientes. Neste momento, faço também a parte de orçamentação dos projetos novos e faço a gestão dos trabalhos internos em coordenação com os líderes de cada departamento. Nós, no caso, temos o departamento de Social Media e Performance, departamento de Vídeo, departamento de Design e de Programação. E o que é que... temos... ok. A programação acaba por... O teu curso enquadra-se, se calhar, mais aí, não? O facto de teres competências nessa área faz com que... Sim. O meu curso, sim. Mas eu posso dizer, eu pouco ou nada neste momento faço relacionado com o meu percurso académico.
Sim, se calhar, mas as competências dão-te jeito para. Ou nem vês uma ligação Hum, entre as competências que ganhaste no curso não, e. vejo porque me permite, por exemplo, não é que tenha necessariamente ligação ao curso, tem e não tem. Por exemplo, se for para orçamentar algum projeto mais relacionado com programação, obviamente que eu tenho noção dos timings de tudo, percebes? E de resto, sim, a gestão de projeto em si também vem um pouco da parte informática, porque trabalha-se muito projeto a projeto individual, mas de resto não trabalha assim muito com conceitos que dei no curso. Ok. Agora, se calhar, vamos aqui acabar a nossa conversa. Na tua opinião, quais são as competências essenciais para um jovem desenvolver para ter sucesso na carreira? Autonomia, sem dúvida. Uh, Tem que ter percepção que para conseguir mais tem que dar mais, ok? Um, ou seja, se tu queres estar dentro da caixinha de todos, fazes o mesmo que todos. Se tu quiseres sair para conseguir mais, tens que dar mais. E também têm que perceber que tu és tão mais importante quanto mais valor tu aportas à empresa. Ou seja, tu olhas para mim, por exemplo, que eu era um programador, podia até hoje estar lá ainda a programar, certo? Pronto. Isso associado a algo que eu não queria para mim e eu querendo evolução na minha carreira, eu fui estudar coisas diferentes, de áreas diferentes da minha, e muitas delas, áreas que eu sabia que faltavam ou que estavam em falha na empresa para aportar o maior valor possível. Porque é assim, tu podes ser muito bom naquilo que tu fazes, mas se os teus chefes, os teus líderes, se não veem o valor que tu aportas, não te vale nada aquilo que tu estás a fazer. Ok? Portanto, tu tens que conseguir comunicar o teu valor, não ter medo de comunicar, porque negócios são só pessoas, ok? Somos só pessoas. E isso se calhar, é algo que falta, é essa percepção ok, ele é o teu chefe, é o teu líder, mas é uma pessoa. Comunica com ela, não tenhas medo de comunicar, não tenhas medo de fazer ouvir a tua voz. Obviamente, não é? Consoante a pessoa com quem estás a comunicar, tens que adaptar o teu discurso, obviamente, não é? Mas não te acanhas. Sentes que não és valorizado, comunicas. Sentes que deves ser aumentado, comunicas. Desde que haja um sentimento em que tu aportas valor à empresa. Porque pedir só aumento porque sim, se tu não acrescentas nada extra, pode não acontecer. E pode ter o efeito contrário, que é, então, mas tu não aportas assim tanto valor, porque é que me estás a pedir mais dinheiro? Ok? Pois. Depois, sim, autonomia, comunicação muito importante, comunicação clara, não ter medo de falar as coisas. Mais, estudem, não parem de estudar, nunca, 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 nunca. Se eu tivesse parado de estudar, estava ainda hoje onde estava, ok? Isso é muito importante, principalmente na área das tecnologias. Se tu paras, tu morres. E estudem comunicação. Isso é algo muito, 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 muito importante. Comunicação, como comunicar bem, como comunicar da maneira certa para cada pessoa. Empatia é algo muito importante. Confiança, autoconfiança. Claro, é mais uma maneira de comunicar. Quando olhas para uma pessoa confiante, sentes outro tipo de comunicação do que com uma pessoa menos confiante. Isto são coisas que se trabalham, ok? Não é algo muito natural, muito interno, mas também são coisas que são possíveis de se trabalhar. Mas a autonomia, então,
fulcral. Não teres... às vezes eu tenho lá estagiários que me estão sempre a perguntar X, Y e Z, mano. E muitas das vezes a resposta é tu em 20 segundos encontravas a resposta a isso no Google. Não precisas me estar a procurar. Mas okay? Às vezes é muito por insegurança. Eu tenho muito isso porque eu tenho medo de falhar e haver consequências na falha. Sim. E então eu prefiro perguntar várias vezes a mesma coisa até estar confortável o suficiente para conseguir fazer aquilo sozinho do que errar e depois pronto. Eu lido muito mal com o erro. Sim. E então isso acaba por... eu percebo que isso tem uma consequência mais ou menos negativa. Eu não estou a dizer não perguntes. Antes, pelo contrário, imagina, tens uma dúvida, perguntas. Agora, repetidamente, a mesma dúvida, isso para mim não é bom sinal. Eu não encaro isso como um bom sinal, percebes? E este exemplo que eu tenho é de coisinhas pequenininhas. Sim. Como é que eu faço isto? Man, escreve no Google how to whatever, vai aparecer em 15 segundos. Mas muitas vezes, por exemplo, há dúvidas que eu tenho que pode parecer que é a mesma dúvida, mas a perspectiva é diferente. A pergunta é a mesma, mas aquilo que eu quero saber é diferente daquilo que me foi dito antes. Então é assim, se a outra pessoa tiver a percepção que a pergunta é a mesma, pois. Tu é que tens que mudar a pergunta. Okay? Porque quando há falha de comunicação, imagina, quando a outra pessoa, tu dizes alguma coisa, por exemplo, em que a outra pessoa ficou ofendida, por exemplo, e tu pensas, mas eu não disse nada de mal, eu não disse nada de errado, eu nem sequer tentei te ofender. Quando isto acontece, não é a outra pessoa que ficou ofendida. Tu é que tens que mudar a tua comunicação perante ela. Portanto, se te acontece muitas vezes a outra pessoa sentir que estás a fazer a mesma pergunta e tu, para ti, não a fizeste, tu tens que mudar a maneira de abordagem. Fazer a questão. Certo? Porque é assim, porque isso é algo que tu controlas. A maneira como a outra pessoa está a pensar, tu não consegues controlar. Nunca. Portanto, a única variável que tu consegues mudar é a maneira como tu dizes ou a maneira como tu queres fazer com que a pessoa perceba o que tu queres. E isso é algo também que é muito importante, que é o discurso é muito importante e é uma coisa que só cada um de nós controla. Tu não controlas a reação do outro, tu não controlas a maneira como o outro interpreta, mas consegues construir o teu discurso e a tua comunicação de forma a adaptar para cada um de nós. Porque, se calhar, a mesma coisa dita a ti, Bruno, ou a mim, João, vai ter duas reações, ou pode ter duas reações muito diferentes, porque somos duas pessoas com histórias diferentes, duas pessoas com passados diferentes, com aprendizagens diferentes, e cabe à pessoa que está a comunicar connosco adaptar o discurso a cada um de nós, certo? Ok. Faz sentido isto? Claro, faz todo sentido. E acho que é com isso que vamos chegar aqui. Obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Muito obrigado, Bruno, pelo convite, e à Filipe, muito obrigado. E até à próxima. Até à próxima. Um abraço. O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!